Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Nós por lá esteve na sede da COSP, nas portas de Benfica, em Lisboa, para o lançamento de Nós os Dois, Duas Formas de Amar, quarto livro de poesias do escritor Ludger de Carvalho, nascido em São Tomé e Príncipe, que reside em Portugal desde 2007. É um prazer imenso ter todos vocês aqui nesta magnífica tarde, a presenciar o lançamento do meu quarto livro, Nós os Dois, Duas Formas de Amar. Foi um desafio escrever este livro, um desafio em que teve momentos muito bonitos e ao mesmo tempo teve momentos difíceis, muito difíceis, e o que acabou por ser uma motivação para mim escrever este livro. Começarei por falar de o amor paternal, que é a parte que foi o maior desafio para mim. Como muitos de vocês sabem, eu não tive um pai na minha infância, e isso para mim foi difícil poder escrever esta parte do livro. Portanto, eu tive que aceitar esse desafio mesmo que fiz a mim mesmo e poder escrever. Para poder alargar a minha visão do amor paternal, eu pedi a alguns pais, amigos e familiares que respondessem um pequeno questionário. Eram 4 questões que eu pedi a eles que pudessem responder, e com as respostas que eles deram, eu retirei algumas palavras-chave para compor alguns dos poemas. E outra parte que foi desafiante e mais difícil foi a presença de alguém próximo a mim, numa situação difícil, que passou com os seus filhos e a esposa. Foi uma motivação para poder alertar também aos outros pais a razão pela qual o nosso amor para com nossos filhos, a nossa presença é muito, muito importante, porque os nossos filhos sempre precisarão de nós como um pai presente, com muito amor, com muita dedicação. Os meus filhos têm me ajudado bastante a poder ganhar essa visão, essa capacidade de poder transmitir aquilo que a minha mãe me passou, porque ela foi tanto mãe como pai, e aquilo que eu fui aprendendo com a vida. Esta parte paternal foi muito importante, desceu algumas lágrimas, como vocês vão poder ver em alguns poemas, mas não é só eu e os meus. Isto também é para todos os pais, todos os pais. Principalmente uma coisa que eu quero focar muito são os pais de meninas. Temos tido muitas crianças a serem violentadas hoje em dia, de uma forma geral, em qualquer país. Portanto, é muito importante nós pais podermos estar atentos à comunicação, estar atento ao gesto dos nossos filhos, das nossas filhas, na presença de um determinado adulto, família ou não, o comportamento dela perante determinados adultos, e poder perceber a leitura corporal, o receio, o medo perante determinadas pessoas, porque muitas crianças infelizmente estão a ser violentadas, violadas e feito coisas que não se devem. Portanto, peço encarecidamente que muitos dos pais tenham atenção a esses detalhes para com as nossas filhas, para evitar que situações dessas continuem a acontecer.
Este livro de poesias viaja entre o amor que arde e o amor que permanece. A mulher amada foi homenageada no poema 10 anos, que resume a história de vida do poeta e da sua família. 10 anos. Lá estavas tu encostada num canto, envolta numa timidez que conquista, vestida com estilo desenhado por estilistas e com uma voz audível que nem um canto. Eu, um poeta da primeira viagem, em busca da felicidade sem uma procura efetiva, dono de uma obra que questiona o seu valor na ativa, enquanto os convidados aguardavam que os noivos chegassem. A minha palavra é a seriedade que espalha. No dia do sim, o calulu foi o prato aprovado. A brisa deu cor às palavras antes do primeiro beijo. Nunca passa um dia 25 que eu esqueça. A razão confirmou o acelerar de um coração letal. Deu-se o começo de uma história especial. No festejo da união dos amigos, conheci-te. Envolvidos 10 anos, com o mesmo fogo, continuo a desejar-te. Minha poesia inacabada. Cada respirar teu é um verso que escrevo. Por ti, farei nascer rosas no meio do asfalto. Em ti, após anos, a beleza é um somatório. Nos nossos planos moldáveis nos encaixamos, dos altos e baixos, ao meio termo nos mantivemos. Das cedências às exigências, uma família construímos. A minha poesia conheceu a sua maturação quando te conheci. Os rebentos são as provas. Não existe amor sem um coração que o aprova. Agora sei onde é a fonte para as minhas superações. Por eles, arrefeço todos os vulcões em erupções. Se o amor é um conjunto de emoções, sinto que estamos a partilhar o certo. Estamos em sintonia quanto às nossas decisões. Com amor e respeito, mantemos nossos corações abertos. Pela multiplicação de mais 10 anos ao teu lado, nem a bengala impedirá esta convivência. A subtração será apenas das nossas tristezas e o somatório do fogo da paixão que reside em nós. Agradeço o amor que me proporcionas. Agradeço a família que construímos. Um olhar profundo acima das minhas falhas. Esta eu ofereço à minha esposa. Ludger e sua família são o somatório de uma paixão e um sentimento em crescimento. No lançamento do livro Nós os Dois, Duas Formas de Amar, atingiu-se o cume do mais pleno conceito de amar, e os momentos seguintes são as razões de jardins estarem vivos, por neles existirem flores e declamações de poemas do autor. Buquê de rosas. Um buquê de rosas para o meu amor. Não é cinza como as nuvens do inverno. Fui em busca das flores que mais adoras. Colhi-as e constituí algo diferente e simbólico. Como tu, mulher inigualável e única. Confesso que cada rosa colhida aumentava o meu amor por ti. Desde o bico de papagaio às porcelanas, das black bacara às sem pétalas. Viajei pelo mundo e trouxe-te algo que multiplica a fragrância do meu amor por ti. Teus gostos eu já sabia de cor. As rosas dos teus sonhos eu dei cor. Trouxe à realidade todas as tuas imaginações. No amor não existem imperfeições. A razão está neste buquê de amor. As minhas palavras trazem fragrância. Dão brilho aos dias quando proferidas. Para ti, dedico cada uma delas. Poeta que ama. Poetiza-me, mulher, quero conhecer o teu mundo. E leva-me como um herói em tuas singelas palavras. Quando não puder voar, empresta-me as tuas asas. Quero sonhar quando já não houver sonho. Quero amar
mesmo quando as nuvens cobrirem o sol. Deseja-me hoje e amanhã pelo que sou, e em ti colocarei a minha melhor e eterna fragrância. Serei eterno quando o seu significado perder sentido. Para ti, serei o respirar neste mar de solidão. Encontrarás entre os ensinamentos o entendido de um beijo demorado com sabor a paixão. Amar-te-ei como um cavaleiro domado pela elegância. As mais lindas flores terão o teu sobrenome. No céu, as estrelas cintilantes escreverão o teu nome. Na mais linda declaração de amor, composta pelo poeta, estará definida a elegância de um poeta que ama, da sua beleza corporal ao sorriso de um diamante, do seu amor que emana paz no coração do impaciente. Palavras para ti, Pai. Já há muito que não te escrevo, Pai. Por falta de tempo? Pode ser. Talvez seja mais fácil arranjar desculpas que assumir as falhas. Sim, estou em dívida contigo pelas ausências de abraços físicos e consumir o teu saber que alimenta o meu ser. Existem muitos degraus de considerações e nas tuas sinto que estou a descer. De hoje em diante, endereçar-te-ei em uma missiva. Não procurarei recuperar o tempo perdido, muito menos desculpar-me pela ausência. Periodicamente, terás versos de agradecimentos e estrofes condimentadas com as nossas histórias vividas. As asas cresceram e contigo aprendi a voar. O berço, sim, é a educação e disto não posso ignorar. Foram tantas gargalhadas que demos em conjunto e tantas foram as lágrimas deixadas cair quando no teu colo, enfim, encontrava todos os meus antídotos. Basta o teu calor quando me abraçavas, sentia-me renovado por saber que estavas aqui. Palavras para ti, Pai. Nós os dois, duas formas de amar, inscreve-se num território híbrido entre o lirismo confessional e a poesia de intervenção íntima, articulando duas grandes linhas temáticas que estruturam o livro: o amor conjugal e a paternidade enquanto experiência ética, afetiva e social. Nós, pai, temos uma importância, um papel muito importante na vida dos nossos filhos. A nossa presença, o amor, o cuidado, a educação é algo basilar que precisamos transmitir para que as nossas crianças sejam o futuro da manhã. E para ser o futuro da manhã é necessário ter uma educação caseira, é preciso ter uma presença tanto do pai como da mãe para poder dar-lhes e eles poderem, os filhos, terem a noção que nós, pais, nós, filhos, estamos de passagem. Estamos de passagem, tudo é temporário. Portanto, aquilo que nós deixamos, o amor, a educação, é algo que perdura tanto dos pais para os filhos, dos filhos para os seus filhos e assim sucessivamente. Por isso é que sugiro tanto e digo a todos os pais e os filhos para que leiam o livro Nós Dois, Duas Formas de Amar, porque tem muitas mensagens para os dois. Daí a sugestão de também poder oferecer este livro à sua cara metade. Completamente. Porque assim é o amor. É o amor porque sem a presença da minha cara metade, penso que poderia continuar no mundo da escrita, mas não seria com este fulgor, com essa paixão, com essa dedicação que hoje eu tenho, que hoje eu transmito, sem vergonha por dizer que não vou escrever sobre o amor, não. Eu me sinto livre, eu me sinto à vontade para poder falar destas questões, porque muitas das vezes nós, homens, temos aquela tendência de não nos expor. E com a presença da minha cara metade, eu sinto
no livre direito de poder falar aquilo que me toca, aquilo que eu vivencio e aquilo que eu acredito ser um exemplo para que muitos outros possam também vivenciar com a sua cara metade. Falamos um pouco da estrutura do próprio livro. Diz que o amor conjugal e a paternidade enquanto experiência ética, afetiva e social. É isto que compõe esta obra? Completamente. Nós estamos a falar de uma relação que nos últimos tempos vem tentado a se perder. Já não existe um respeito e a nossa sociedade já não olha para os pais e tanto os pais para os filhos de uma forma que os meus pais, os meus avós aprenderam. Então é preciso passarmos isso para os nossos filhos, é preciso eles perceberem que a sociedade precisa de mais amor, que o mundo está em mudança. E o mundo estando em mudança, os nossos filhos são o futuro para que haja uma continuidade daquilo que aprendemos no passado. Então, acredito sim que é essa correlação entre os pais e os filhos e a sociedade precisa muito ler este livro. Eu vejo que o essencial aqui é interpretar as pistas, vencer as barreiras deste desafio que você próprio criou, não é? Foi um desafio muito grande, porque, como eu falei há bocado na apresentação, não tive um pai presente. E por escrever este livro, principalmente nessa parte paternal, é tentar vivenciar algo que, na minha imaginação, poderia ter sido e tentar transmitir algo para os meus filhos. Entanto, não tendo essa presença na minha infância e juventude, eu precisava de poder buscar mais informações sobre isso. Pesquisar, contactar alguns pais e perceber um pouco sobre o ponto de vista de cada um para poder escrever isto e vencer este desafio que coloquei-me a mim mesmo. E consegui vencer, trouxe Nós Dois, Duas Formas de Amar, um livro que significa muito para mim e que é um livro para todos os pais, como já havia referido, para todos os filhos, para a sociedade. A cereja no topo do bolo desta obra é o poema 10 anos. É isto? 10 anos é um resumo da minha história com a minha esposa. É um resumo daquilo que nós vivenciamos, dos altos e baixos por que nós passamos e hoje estamos juntos, temos a nossa família, estamos unidos e estamos a criar os descendentes para darem continuidade. 10 anos é a base do livro e o livro simplesmente com esta capa mostra tudo, que sem essa presença feminina, esta presença masculina não existiria. E para existir essa presença masculina, é preciso essa presença feminina para poder moldar algumas coisas e estar a caminhar lado a lado. Não à frente do outro, mas sim lado a lado. E essa minha cara metade é a pessoa que eu dedico tudo que tenho, tudo que sou a ela. Nós os Dois, Duas Formas de Amar, tem a chancela da editora Novembro e foi apresentado pelo escritor moçambicano Delmar Maia Gonçalves e a gestora de hospitalidade Duda Quaresma. O importante era passar mesmo a mensagem ao público, aquilo que é a obra do Lugero como autor e o seu quarto livro, não é? E então foi feito com muito carinho e com muito respeito pela pessoa que ele é, como pai, como marido e como amigo também. Deixou aqui mensagens muito impactantes. Então foi sim senhora, muito gratificante este momento de poder apresentar esta obra. Qual é a mensagem desta obra? Olha, a mensagem desta obra é a mensagem do amor, é a mensagem cura. Pelo que eu vejo aqui é cura. Ele fez uma viagem de cura e escolheu o amor. Partilhando aqui aquilo que foi a sua infância, tendo uma mãe solo, uma mulher típica santomense, solo, que criou um filho e que foi ao mundo, e nesta experiência do mundo que teve, conheceu alguém que é o amor da sua vida, e daí teve os filhos e abraçou o amor e continua com o amor. Então curou-se,
e daí enviou esta mensagem, que é uma mensagem impactante, e muitas mensagens que traz mesmo este trabalho de cura, de amor, de partilha, de conhecimento e de estudo também, porque ele fez um trabalho de investigação também com pessoas, com amigos. Então acredito que realmente, para mim, a mensagem mesmo neste livro é uma cura, é uma terapia, é uma cura, sim. É um livro de leitura recomendável. Recomendável, com certeza, muito recomendável, exato. Convido a todos os santomenses e não só para terem esse livro, porque vai ser muito gratificante. É rico o livro, não só para os pais, como também para os filhos terem uma visão de que o amor do pai existe e é presente, sim. E então é uma educação para os nossos filhos, para poderem beber deste trabalho e poderem se tornar também um homem na sociedade que dá e partilha o amor. Viu-se em toda a cerimónia da apresentação que ele não hesitou em mostrar aquilo que é. Ele é um poema, e a família dele é um poema que ele construiu. Portanto, na sua obra está patente a pureza do poeta, a pureza que normalmente os poetas deviam e devem ter, e por outro lado todo o manancial que ele traz de assertividade, traz a resiliência, que é lutar para conseguir o que sonha, e tantas outras coisas, mas sempre muito positivas, não é? E acho que é admirável encontrarmos poetas no seu estado puro como ele se apresenta, não é? E portanto foi um gosto, foi um prazer pronunciarmos sobre aquilo que é a obra do Ludger Carvalho e mesmo a sua poesia, que se identifica totalmente a coerência entre o que escreve e o que vive, e a total identificação entre aquilo que ele defende e o que ele pratica. Portanto, ele é um poema, não há dúvidas. Eu acho que a poesia vive-se, não é? E muitas vezes nós andamos distraídos com as lutas da vida e esquecemos que a poesia está presente. É só estarmos com mais atenção e vivermos essa poesia, não é? A beleza do mundo está tudo aqui assim connosco. Nós andamos muitas vezes, quando ouvimos aí os mais velhos a falarem de um paraíso, nós vivemos no paraíso, que tem poesia a cada passo. Temos de estar atentos, e o Ludger está atento. O Ludger é um autor de Santo Tomé e Príncipe com uma capacidade literária extremamente grande e que nos cumpre a nós, enquanto editora, com esse objetivo de promoção e divulgação de autores em língua portuguesa, e editar. O Ludger, como aqui foi dito, tem uma poesia pura, uma poesia humanista, simples, mas com uma capacidade de comunicação elevadíssima, que abrange todos os sentimentos, e a forma como ele os transcreve para o papel proporciona a todos uma leitura sem grandes rodeios, sem grandes complicações, que possam afastar as pessoas daquilo que a leitura obriga ou se propõe a ser, que é ser lida. E, acima de tudo, o objetivo principal é fazer com que todos os santomenses ouçam uma voz santomense e se lhes sirva de incentivo para a leitura e para a escrita, obviamente neste caso em língua portuguesa, mas não subvalorizando de todo as línguas maternas de Santo Tomé e Príncipe, mas obviamente é através do português que nós podemos comunicar com os restantes países da lusofonia com mais facilidade e também com o mundo. Os homens e as mulheres precisam de poesia. Poesia é a expressão mais simples e completa de transmitir aquilo que nos vai no coração e na alma, e ao mesmo tempo de explicar aquilo que nos rodeia. A poesia é uma arte e, como todas as artes, é a melhor forma de passar uma mensagem de forma simples e de forma livre.
através da escrita. Quero dizer duas coisas. Primeiro, acho que os poemas têm um grande apuro formal, são poemas densos, ao mesmo tempo escritos sobriamente, com umas imagens extremamente depuradas e, portanto, tornando a leitura muito aliciante, e neste caso a audição fui seguindo alguns com a leitura. Em segundo lugar, o próprio tema é um tema em grande medida novo, porque não se ouve muitas vezes cantar na poesia o amor conjugal, se quisermos, os laços que vivem do convívio, da relação com a mulher e com os filhos. Será talvez muitas vezes mais simples encontrar grandes odes ao amor passional, muitas vezes sem continuidade, mas não há paixão cimentada pela formação da família e pela conjugalidade. É profundamente original a esse livro e faz isso com um lirismo despojado, sentido e, do meu ponto de vista, com um grande efeito, ao mesmo tempo estético e também moral. É deste tipo de poesias que a sociedade precisa? Certamente também precisa de todo tipo de poesias. Certamente também deste tipo de poesia rara, que é ao mesmo tempo uma poesia que, sem desconhecer o conflito, e todas as famílias têm conflitos, é algo que avança com propostas e com uma aposta muito positiva na manutenção daquilo que é mais importante na vida, que são os laços afetivos que nos unem aos mais próximos e depois dos mais próximos a todos em geral. É muito importante um jovem desse ter essa capacidade, ter essa responsabilidade, esse afeto, esse carinho com nós as mulheres, porque ele, quando fala assim, ele não fala só para a sua esposa, ele também fala a nível geral das mulheres. O que os homens têm que fazer? Eles também têm que cumprir o seu papel e também fazer exatamente o mesmo. Por isso, nós todos deveríamos ter a mesma capacidade de ter esse tipo de responsabilidade no amor e uma boa visão e uma boa compaixão em termos dessa palavra amor, porque a palavra amor é uma palavra muito grande. A COSP sempre disponível para iniciativas como esta que assistimos aqui hoje, que é o lançamento do livro de poesias aqui na vossa sede. Naturalmente, nós por lá. A COSP está sempre aberta a essas iniciativas. Repara que hoje o lançamento já foi do outro modelo, de poesia, onde tem as duas formas de amar, né? Nós diversificamos, e sobretudo essa malta jovem, os nossos escritores jovens, nós sempre acarinhamos de forma de continuar. E nós queremos que venha mais para lançamento de livros e estudar sobre Santo Tomé e Príncipe. É só lhe dizer que neste ano já fizemos 3 lançamentos e brevemente mais, né? Passo já a publicidade, que na próxima será sobre os nossos idosos do Santo Tomé e Príncipe. E a COSP sempre aberta a essas iniciativas. E nós estamos abertos, seja ele de Santo Tomé e Príncipe ou não, sobretudo os escritores da lusofonia. Nós temos todo o gosto de recebê-los aqui na nossa sede. No livro de poesias Nós os Dois, Duas Formas de Amar, os poemas simbolizam o jogo do amor, onde tudo começa com uma energia misteriosa chamada atração, que encanta, seduz e desperta o desejo. São poemas que colocam à prova o autoconhecimento e a autoestima de cada indivíduo, de cada amante e de cada namorado. Tava um almoço, moço seja um glinto de gibelé, tava cá vivendo em glinto de que me mãe, nem culpa ali só tava cá que a mulher, te sentido de lancha uma mola de vedeu, o cagogo com a mi pangogo que, ela começa a viver de vedeu. Efe meji, lama bili pachani pleo, muja pensa ni vida mo, ishi de supelanja mola, be mina saglave modi solo plamai,
Bila sagla vimo de estrela do céu, mina boca e mui. Mina se, posso caminhar por dentro da mu. Bila sacoda próximo, ele manda messebo, shibona me sefa, chacha me boca me se. Unda tudo pode dessotejar de ele manda messebo. Viver com mina, olha com café malimina cada conselho, olha com na tejelo mina caso da mãe, só mina sempre próximo meseu. Shinsani kama doente, mina na cacheni que é pepo Jesus da amor, essa amiga essa mala nem de mina amor, mina boca e moe, viver com mina. Olha com café malimina cada conselho, olha com na tejelo mina caso da mãe, só samina seco próximo meseu. Shinsani kama doente, mina na cacheni que é pepo Jesus da amor, essa amiga essa mala mendi mina moe, oh mina boca e moe. Quem sabe agora canta comigo? Mina se Bila sacoda próximo, ele manda messebo, shibona me sefa, chacha me boca me se. Unda tudo pode dessotejar de ele me manda messebo. Amém. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os santomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos santomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.